quando você acordou, poxa, você está aqui hoje, não há dádiva maior. Você pensou nisso? Você acordou? Você pensou, Deus, cara, que prazer estar vivo hoje. Por quê? Por Deus. Se Deus de fato não quisesse, nós desceríamos ao mundo dos mortos. Mas Ele se agradou em nos dar mais um dia. Para quê? A glória dele. Você está aproveitando? Você aproveitou? Você tem criado essa mentalidade de que cada dia é uma oportunidade para a glória dele? Não? Então entenda hoje. Não é só para você se divertir, curtir a vida de boa. Não, não é isso não. É para que você viva uma vida que faça sentido. Para que você seja um abençoador de gente. Para que você seja um transformador de vidas. Para que você saia dessa terra com uma convicção de que você fez o melhor possível para a glória de Deus. Amém? Amém, gente? Você está aqui? A mente está aqui? Esqueça a cidade. Tá? Então, primeiro, ele quer adoradores. Segundo, ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Segunda vontade do inimigo é levar os homens ao inferno com ele, à destruição eterna com ele, a ira eterna junto a ele. E nós não percebemos que a única força na terra capaz de impedir que o diabo faça isso é uma igreja, ou uma pessoa, ou um homem, ou uma mulher que viva para a glória de Deus. Somente essas pessoas podem impedir. Não é necessariamente ter um título de igreja. Não é necessariamente aquele que é chamado de crente. É aquele que ouve a palavra, entende a palavra, se programa para ter uma vida para a glória de Deus e que se torna servo. Que diz, bom, o sentido da vida de fato é agradar a Deus através do meu serviço e da minha adoração. Fui. Mas a maioria de nós, queridos, presta atenção aqui para mim, vive presa às suas pequenas necessidades do dia a dia. Você pode perceber que durante as 12 horas do dia de claridade, você sempre está com sua mente ansiosa, preocupada, desgastada com as suas próprias necessidades, problemas, crises, sei lá o quê. Isso é o problema. Sabe quando é que a gente vai, a maioria, né, lógico, pensar em Deus quando chega no culto? Quando vai lembrar da Bíblia, quando vai para o culto. A Bíblia, leva a Bíblia. Alguns nem mais porque está no celular. Isso é uma vida para a glória de Deus. Isso é uma vida que faz sentido, gente. Responda para você mesmo. Essa estaca, ela está firmada lá? Ou você precisa dar umas marretadas nela para ela se acomodar? A guerra é por adoradores. A guerra é por gente, é pela alma, pelo espírito dos homens. Alguém estava conversando comigo, meu irmão, ele é um presbítero na Assembleia de Deus, em São João do Araguaia, cuida de uma igreja, e conversando com ele disse, porque a igreja é um hospital. Pode ser. Mas o que eu sei de verdade é que a Bíblia diz que Deus está formando um exército. A linguagem paulina é para um exército.
é para soldados, é para guerreiros, é para gente que veio implantar um reino. Você já viu como um exército toma um país, invade um país? Você sabe como Israel foi levado a conquistar a terra prometida, cidade por cidade? Você sabe por que uma geração foi destruída no deserto? Porque ela não concebia, ela não se via capaz de tomar pela força das armas nenhuma daquelas cidades, porque a sua vida era uma vida de escravidão. Nasceram e foram criados em escravidão. Quem nasce e é criado em escravidão, mesmo quando está diante da liberdade, não consegue usufruir dela. O perigo é nós vivermos assim. E aí Moisés começa a formar um exército. Então, a grande sacada do pastor Edilson, quando ele está discipulando você, não é de um paciente numa cama de hospital, é de um soldado em treinamento para a conquista. Você veio em nome do rei para conquistar a terra para ele. Mas a nossa mentalidade é mais de doente do que de soldado. Eu estou precisando, eu estou abatido, eu estou depressivo, eu estou assim financeiramente com dificuldade, me deixaram, eu estou sozinho aqui. Mas, contudo, a sua vida longe de Deus, ela vai seguindo. Os prazeres longe de Deus, você vai continuando vivenciando. Gente do céu, vamos acordar. Nós não somos acamados. Você está sentado aqui para um treinamento de batalha, de guerra. O sentido é adestrá-lo para que você saia daqui, pelo menos questionando esses pensamentos de fracasso, de derrota, de impossibilidade, de acomodação. Sabe? De vida sem sentido. De ler a Bíblia e não entender. De entender e não praticar. Estamos aqui? Está entendendo, irmã? Irmão? Se você não entende isso, irmão, não faz sentido estar na igreja. Eu estava vendo um vídeo e um cachorro, a igreja tocando, louvando e o cachorro lá. Gente, e sabe aonde era o foco do vídeo? Mas eu te pergunto, há sentido algum no uivo daquele animal? Eu posso dizer que aquele animal está uivando por agradecimento a Deus porque ele recebeu alguma coisa boa de Deus? Me diga isso, gente. Mas você recebeu. Você recebeu uma dádiva que nenhum ouro do universo poderia pagar. Eu estava lendo outro dia, acho que muita gente leu um cometa que é feito de ouro e ferro. Está girando no universo e que se ele fosse, daria para toda a humanidade ser bilionária. Eu vi até o nome, mas perdi. Aí girando no universo. Mas mesmo aquele cometa de ouro e ferro, ele não pagaria a dádiva que você recebeu, a conta sua que foi quitada, o sacrifício que foi feito para a sua vida. Então, o mínimo que se espera de quem recebeu tal dádiva é uma explosão diária de agradecimento e de alegria.
Mas eu acordo. Irmão, como é que tá? Tô levando. Pastor, muito problema. Oh, meu Deus. Que vida dura. A gente passa pela vida esquecido do grande tesouro que foi nos dado. E por isso a gente não adora. E por isso a gente não entra nessa guerra de fato e de verdade pelas almas dos homens. Adoradores, o diabo quer. A alma dos homens, o diabo quer. Agora, eu queria ler com você um texto que para mim ele é clássico. Eu gosto muito desse texto. E acho que é conhecido de quase todos nós, que é o de 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Gosto muito disso aqui. Embora vivendo na carne, nós não usamos necessariamente as armas carnais. Essa guerra que nós estamos travando, ela não pode ser vencida com instrumentalidade humana, com capacidade humana, inteligência humana, perspicácia humana. Essa guerra só pode ser vencida no uso das armas espirituais que são providas por Deus. Lá na frente você vai tratar disso aí com os pastores. Mas o fato é que esse texto ele é um confronto àqueles de nós que querem propagar, que querem pregar a palavra, a nossa crença pela força e pela perseguição. Irmão, eu nutro assim uma certa ojeriza por cristãos que vai visitar um católico e começa a criticar os santos, o rosário, sei lá o quê. Não é isso. Não é essa a ideia. Não é esse o chamado, não é essa a vocação. A ideia é um confronto espiritual através do conhecimento da palavra, o que vai libertar, seja o católico, seja aquele que é ateu, seja quem for. É o conhecimento da palavra, é a compreensão da palavra que só pode ser descortinada pelo Espírito Santo de Deus. Você é a instrumentalidade para abrir a Bíblia e ler e explicar para alguém, mas quem vai aplicar, quem vai trazer o entendimento e a libertação através disso é o Espírito Santo de Deus. É Deus. Isso serve inclusive para nós. Por que se diz, não basta o hábito de ler e ler todo dia, mas você precisa ler com compreensão, com entendimento, com revelação. Porque sem revelação do Espírito Santo não há libertação. Lembra do primeiro texto que eu li? Primeiro texto que nós lemos. Você precisa entender que a guerra se trava pela divulgação da palavra de Deus. Você é chamado para conhecer e propagar e levar adiante e semear. A palavra é a semente, você é o semeador, que aonde você anda com as pessoas, aonde você estiver, você de alguma forma está semeando na vida delas o conhecimento da palavra. E esse conhecimento da palavra, ainda que você não tenha ideia, ela vai germinar. Não interessa qual seja o solo, ela vai germinar, porque é o Espírito Santo que vai definir isso. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque hoje, eu não sei assim quantos anos eu estou fora do exército, mas de vez em quando eu estou andando na rua,
eu encontro alguém que serviu comigo há muitos anos atrás, sargento, agora eu sou crente. É mesmo? Mas tem tantos anos que eu falava para aquele indivíduo. E 10, 20 anos, 30 anos depois eu encontro ele e disse, eu sou crente. Gente, eu já encontrei pessoas que deram trabalho. Eu me lembro de estar numa praça um dia lá no evento e uma menina, não me lembro mais o nome dela, foi na juventude com o Edilson, deu trabalho demais, gente. Meu pai do céu. Conselho, conversa, orientação, leitura bíblica e trabalho. E ela chega para mim sorridente, diz, ô pastor, menina, onde é que tu tá? Estou em Goiânia, estou morando em Goiânia. Eu agora sou uma bênção. Aleluia, bom para o pastor. Aleluia. Ô, irmão, seu desafio é semear. Lança, irmã. Lança, meu irmão. Você mole, lança semente. Te preocupa não, sai lançando a semente. Sabe, você tem um bornal, quem era passarinheiro aqui na infância? Mocó, bornal, cheio de pedra, né? Nossa primeira preocupação era encher de pedra. O pessoal que é da roça, que ia plantar, estava um mocozinho aqui cheio de sementes. O pai ia na frente e nós atrás jogando a semente. É isso. O Edilson chegou aqui com a Ariana, um bornalzinho cheio, e começou a lançar. Agora é a vez de vocês, gente. Reproduzir o que aprenderam. Se tem um lugar que tem cativo, que tem adorador do diabo, os bares estão cheios, as bodegas estão cheias, é no Buriti do Tocantins. Quantas moças tu conhece, filhinha? Adoradoras de Satanás. Quantos rapazes tu conhece, meu filhão? Escravos do diabo, condenados ao inferno. Quantas mulheres casadas você conhece num relacionamento abusivo, destrutivo, maligno? Nós estamos cercados, mas a gente, para enxergar, precisa de que Deus abra os nossos olhos espirituais para compreender, irmãos, uma guerra, uma batalha, um inimigo. Armas. Porque as armas da nossa guerra, essas armas servem para punir infratores. E elas são necessariamente fruto da ousadia de quem conhece. Você já percebeu que a maior dificuldade que a gente tem de pregar é um sentimento de que eu não tenho conhecimento? Eu ouço muito isso, não sei aqui, mas... Ah, pastor, porque eu não compreendo, eu não sei direito. Quem tem conhecimento fala com ousadia, não tem medo de falar. Você já percebeu isso? Que quem não tem conhecimento, que quem não tem tarimba no negócio, fica assim todo cheio de dúvida. Um vendedor, um comprador, não tem tarimba, vai comprar, toma prejuízo. É preciso treinamento, é preciso capacitação, é preciso que você tenha no seu coração disposição de sentar-se para ouvir o pastor Edilson e aprender, entender, para que você seja um ousado proclamador. Porque as armas da nossa guerra, elas dependem dessa ousadia da proclamação. Porque o chamado é para proclamar. Falar, gritar, pregar. Desobstruir o entendimento dos homens com a palavra.
porque o entendimento deles está cego. O diabo cegou o entendimento dos homens. E chega um cristão cheio de Deus, consciente da guerra que está sendo travada à sua volta, consciente de que aquela pessoa é uma adoradora do diabo, que aquela pessoa está acorrentada a Satanás, e ele vai ousadamente proclamar a verdade aprendida, compreendida, vivenciada, para que o Espírito Santo use e gere libertação. Oh, meu Deus! Qual é a dificuldade, Lawanda? Qual é a dificuldade, Márcio? O que nos falta que Deus não nos tem dado, irmãos? Também, o uso dessas armas requer disciplina. Eu me recordo de há muitos anos atrás, estar na comunidade Missão Jovem, e entrava meninos drogados e, via de regra, possesso. E me recordo uma vez que havia um irmão chamado Joá, eu chamava de Joá. O Joá era um cantor, compositor, cantor, mas uma vida horrorosa, Joá. Não levava a sério a vida espiritual. Era galanteador, namorador, brincador, né? E estava ali pela igreja. E um dia ele chegou na comunidade de Missão Jovem e tinha um rapaz possesso. E aí ele chega e entrou naquela, todo mundo orando, né? Ele, crente, sai! O inimigo não foi para cima dele, não bateu nele, só fez assim. Não. Sabe por quê? Porque requer disciplina. Eu às vezes digo assim, irmão, minimamente uma vida com Deus lhe dá autoridade. Você não precisa ser uma sumidade espiritual. Ah, não, eu só vou para a guerra espiritual quando eu estiver no nível do meu pastor e da minha pastora. Irmão, deixa de loucura. Vai com o que tu tem. Vai na fé. Vai na ousadia do que tu aprendeu e de quem está contigo. Não é o Edilson, não é a Ariana. Vai expulsar um demônio no nome da Ariana, viu, irmã? Para tu ver. Vai expulsar um demônio, irmão, no nome do pastor Edilson. Sai em nome do pastor Edilson. Provavelmente tu vai ter que correr atrás dele. Gente, ele me treina. Ele é o meu treinador. Mas a autoridade para esse confronto cara a cara com os demônios é dado pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Que eu nutro, que eu dialogo, que eu alimento no relacionamento. A gente sempre diz, vida cristã é relacionamento com uma pessoa. A vida cristã se resume em eu me relacionar apaixonadamente com Jesus Cristo. Se eu não me relaciono apaixonadamente com Jesus Cristo, não há vida cristã. É um código de regras doentias. Eu aprendo, isso eu posso, isso eu não posso, ali eu vou, ali eu não vou. Não é nada disso, irmão. Você não é santo porque você deixou de ir no bar, você não é santo porque você é santo porque você se envolveu num relacionamento com alguém que transfere para você a sua santidade. Seja santo porque Ele, o seu Deus, é santo. Você vai crescendo nesse relacionamento e à medida que vai crescendo nesse relacionamento, vai crescendo o desejo de melhorar, de crescer, de realizar para a glória dele. Quero lhe dizer uma coisa que talvez seja dura, mas infelizmente a sua passividade espiritual, ela tem a ver com a sua intimidade ou falta de intimidade com o Senhor. Quanto mais distante dele, mais passivo. O que é passivo?
é alguém que não faz, que não realiza, que não cria, que não resolve. Está ali. Na nossa linguagem, não fede e nem cheira. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para exalar o aroma Cristo por onde você for, e não um cheiro de morte. Meu irmão, bom perfume de Cristo. Onde você vá? Na escola, na faculdade, no trabalho, na venda, no comércio, dirigindo, atendendo as pessoas. Eu quero dizer para você que eu comecei minha vida espiritual e assim, tive um grande problema com cristãos em órgãos públicos. Quem lida com atendimento com gente. E as piores experiências que eu tive no começo da minha vida cristã, depois eu descobri que era crente, mal educado, grosso, ranzinza, indelicado, sem preocupação com quem está procurando ajuda. Está no órgão público. Mas são crentes. É gente que está dentro das igrejas, mas que não compreendeu que a sua vida em qualquer circunstância e momento tem, não é que deve não, tem que ser vivida para a glória de Deus. A gente não entende que quem não glorifica a Deus envergonha. Você se lembra o que Natan diz a Davi? Você deu motivo a que os inimigos de Deus quando nós deixamos de viver o real sentido da nossa vida espiritual, nós permitimos que os inimigos de Deus tripudiem de Deus. Tem coisa que é mais triste do que você estar em algum lugar, irmão Márcio, e alguém dizer, ser crente igual fulano de tal, Deus me livre. Tem uma coisa que desonra e que tripudia mais do nome do Senhor? Tem alguma coisa, professora, que vai na escola e diz, olha, filho de crente na escola é horror, um horror. Tem coisa que envergonha mais. A gente diz o evangelho, mas não é o evangelho. Porque o evangelho é uma pessoa. É a Cristo. Meu marido lá em casa é um bicho. É o que envergonha mais o evangelho. Minha filha, pastor, ela pode ser boazinha lá na igreja, mas lá em casa, tem algo que envergonha mais o evangelho? Ou nós entendemos que em todo momento e toda circunstância da nossa vida, ela deve ser compreendida como uma oportunidade para glorificar a Deus, ou então, querido, nós realmente não cumprimos a nossa vocação. Entenda isso, por favor. E eu não tenho dúvida do que eu estou lhe falando. Você precisa ter disciplina. Disciplina do aprendizado. O que eu acho incrível é uma gente que está por aí que não quer se sentar e aprender, mas quer sair e ensinar. O quê? O que você vai ensinar se você não se sentou para aprender? Se você não tem a disciplina de uma vida de oração, se você não tem a disciplina de uma vida de leitura, compreensão e prática da palavra, se você não tem uma vida de disciplina ao culto, ao templo, uma vida de disciplina à comunhão com os irmãos, mesmo os contraditórios, mesmo aqueles que são xaropes. Como? Um desafio. Esse é a martelada na trave da sua estaca. Como é que você tem vivenciado isso?
Essas armas, diz Paulo, elas são poderosas em Deus. Aquilo que eu vou, eu sempre penso assim, vamos pregar. Gente, eu não consigo entender um pregador que acha banal pregar. Não, tranquilo. Não, pastor, pode mandar aí para mim que eu estou de boa. Tranquilo. Ô, irmão, você não entendeu. Eu fico assim impressionado como o irmão pode abrir a boca e dizer, Deus falou. Irmão, você sabe o peso disso. Você sabe a responsabilidade que é estar aqui pregando? Você já parou para pensar o nível de cobrança e de exigência feito sobre a vida de alguém que se diz mestre, ensinador, pregador? Eu estou dizendo isso porque se você não foi enviado por Deus, por que eu perguntei para o pastor Edilson, rapaz, tu tem convicção de que tu foi chamado para ser líder de jovem ou foi chamado para ser pastor? Qual a diferença? Há um rebanho para ti em algum lugar. E se tu não for de encontro a esse rebanho, você vai ter problemas na tua vida. Porque pode ser exagero do que eu estou falando aqui. Pode ser. É possível que seja realmente. Mas alguns de vocês talvez não seriam salvos se eles não estivessem vindo para cá. Tivessem obedecido a voz de Deus e vindo para cá. Porque em algum momento houve dúvida. Porque em algum momento eles pensaram, será que vale a pena? Em algum momento na caminhada inicial, eles, meu Deus do céu, isso aqui não vai adiante não. Em algum momento ele gemeu pensando que não ia dar certo. O que motivou o Edilson e a Ariana a estar aqui? O emprego? Não. Esse senso de responsabilidade que está embutido no chamado de Deus. Uma das outras coisas que nós precisamos ter entendimento é responsabilidade com aquilo que nos é entregue na mão. Irmãos, eu acho incrível como a maioria de nós não tem esse pensamento, irmã. Márcio, eu acho incrível como é possível um crente viver a vida inteira sem ele ter primeiro conhecimento do para que ele foi chamado. Você foi chamado de fora para dentro. Você está aqui por um chamado específico de Deus. O Espírito Santo lhe trouxe até aqui, a igreja. E ele não trouxe só para você ser salvo, ele trouxe para você ser salvo, mas para ser treinado, porque você tem uma função específica no corpo de Cristo. Qual é a tua função? Pelo amor de Deus, não me diga que é só tocar violão. E nem que é só cantar. E ele lhe deu as ferramentas para que você cumpra esse ministério que ele deu para você. Talvez nenhum de vocês seja chamado para fazer o sacrifício que o Edilson e a Ariana fizeram. Mas vocês certamente foram chamados para estar ao lado deles, em submissão a eles, aprendendo com eles para fazer algo específico nessa igreja. E se você não estiver fazendo, você está em débito. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida que não se vive para a glória de Deus. Entenda que viver para a glória de Deus é se encaixar no propósito dele para o crescimento da igreja. Efésios 4, quando Paulo está falando sobre o crescimento e a funcionalidade da igreja, ele diz que isso só é possível quando
cada membro do corpo de Cristo entende qual é a sua função e trabalha laboriosamente para realizar essa função. São dentes de uma engrenagem, azeitada pelo conhecimento, pela unção de Deus que trabalha coordenadamente. Um evento desse, por exemplo, pouca gente, mas quanto custou? 1, 2, 3 irmãos que se afadigaram mais, que correram mais. Por quê? Porque talvez outros não entenderam que também tinha uma função nisso. Gente, precisamos entender que quando cada um de nós cumpre o seu propósito, a carga fica mais leve para todos. Quando todos nós decidimos que, tá bom, então a igreja só vai cumprir o seu pleno propósito quando Deus de fato estiver agindo nela e sobre ela, então como é que a gente tem que fazer? Bom, é orar, irmão. Tá. Então nós queremos a glória de Deus, então vamos orar. Quando eu chamo a igreja para orar, sabe qual é a primeira pergunta que eu ouço? Quando é que termina? Quantos dias? Quantas horas? Ixi, é mesmo. Sabe por quê? Porque nós não temos esse entendimento de funcionalidade. Eu tenho que funcionar para que as coisas aconteçam. Aí me perguntaram, mas a gente precisa orar com propósito. Sim, irmão. Nós vamos orar com propósito. Quando? Até que nós vejamos Deus fazer alguma coisa. Eu duvido que você não vai saber quando Deus está agindo, irmão. Mas aí sim, indefinidamente. Sim, indefinidamente. Até que Deus haja. Ou você vai dar uma de neopentecostal, de dizer, eu quero agora, faz agora, eu exijo. Sinto muito. Ou é no tempo de Deus, na forma de Deus, ou não é. Amém? Não é. Você quer? Eu estava conversando com alguém e o rapaz me procurou querendo casar. Meu amigão, o que é que tu tem para oferecer para a moça? Está trabalhando? Não. Velho. Então vamos fazer assim. Arruma um emprego. Primeiro. Depois tu me procura. Beleza? O que é que isso tem a ver? Irmão, como é que tu vai sustentar tua casa? Gente, tudo tem um princípio. Tudo tem que ter uma ordem. Eu quero casar, procura um homem de Deus. Mas como é que eu sei o que é um homem de Deus? Pergunta para a Ariana que ela vai te dizer, filha. Meu irmão pergunta para o Edilson que ele te diz. Ele sabe. Ele orou pela Ariana aí, esperou. Abriu mão de outras. E eu me lembro dele me dizer isso. Que era que ele estava querendo de Deus. Então, com Deus há uma ordem. Com Deus há uma sequência. Em que não é Ele que depende de nós. Isso é uma coisa que o diabo, sabe, no meio dessa batalha vai colocando, vai enfiando de que depende de nós. Nada depende de nós, tudo depende de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Tem dúvida, irmã? Não? Tem? Então espera. Mas espera fazendo. Por favor, não espere à espera dos ociosos.
Sabe? Eu estou esperando em Deus. Sim, irmão, mas tu não está vendo a necessidade? Enquanto tu espera a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, há necessidades aqui. Vamos tapar a brecha, vamos fazer. No meio da caminhada, Deus vai te dizer onde é que você se encaixa, meu irmão. Mas levanta o bumbum dessa cadeira. E quando eu digo levanta o bumbum dessa cadeira, estou falando espiritualmente. Porque alguns de nós estamos espiritualmente sentados, ociosamente. Sabe, vendo o tempo passar, esperando que algo extraordinário aconteça sem que a gente esteja buscando, desejando, querendo, procurando. Bate, 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 procura, procura, procura. Eu estou esperando em Deus. Mas você está gerando alguma coisa? Não? Não vai achar nada. Ânimo dobre, inconstante, ocioso, não receberá nada do Senhor. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a característica dos verdadeiros adoradores é ter uma mente ativa. Eles respondem prontamente ao chamado de Deus através da igreja, da sua liderança, dos seus pastores. Eles se colocam à disposição. Eles dizem pronto. Nós somos uma geração que, ao ouvir um chamado de Deus, a primeira coisa que nós vamos fazer, sabe qual é? Analisar o entorno da nossa vida se tem possibilidades. Ou não é assim, irmão? O pastor diz, irmã, nós vamos... O meu marido, o meu filho, o meu trabalho, minha mãe, meu pai... Eu acho que não vai dar não, pastor. Não vai dar não. Ó. Muita coisa aqui. Eu estava dizendo para o Adilson, ele me ligou e eu disse, Adilson, eu estou aqui, eu vou chegar para os irmãos e contar uma história para eles entenderem o que é uma verdadeira guerra espiritual. Que ela é muito prática. Esse rapaz vinha com a mulher dele e o filho dele. E o menino, até a última vez que eu vi o Vitor, estava saudável. Aí, de repente, eu soube até por meio dele que o menino estava muito gripado. Deram remédio, tentaram, oraram. Nada. Ele vem só, porque tem um compromisso. Eu nunca recebi tanto convite para um feriado como ontem. Paulo Sérgio me ligou, vamos pescar. Pescar com meu amigo velho, 10. Minha cunhada me ligou, vamos... Era para ir na fazenda do pai do William com o Herbert. Cheio de coisa, porque eu estava programado de vir sábado. Mas nenhuma dessas coisas deu certo. Tá bom, não deu certo. Ser franco, eu nem pensei assim, não, deve ser um propósito de Deus, nem pensei. Eu fiquei na minha. Aí o Edilson liga para mim, vi ontem, porque tinha acontecido isso, estava sobrando uma vaga, eu vinha. Era para vir hoje, cedo. Ah, é acaso? Eu não creio, eu creio em desígnio. Eu creio em vontade de Deus. Tá? Aí, estava lá, castanho do Pará. Acostumado, Márcio, a quebrar castanha no dente. Quebra o dente. Meu Deus do céu, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Fui no Edmond, não consegui atendimento, corri para outra mulher, R$900, eu quase... 900 conto. Mal dente. Moço. Aí, ir para pregar a banguela. Acho engraçado, né? Aí chego aqui,
chego lá, dentista, tá. Aí tô de boa, fiquei feliz, né? Tô em casa tomando um copo de açaí, um pão doce. O treco cai. E não é para minuir. Não vou mais. Vou ligar para o Edilson. Aí me veio um pensamento. Rapaz, um homem de Deus precisa ter honra. Feio ou bonito, com dente ou sem dente, eu assumi um compromisso. Aí eu te pergunto, você sabe, esses contratempos é acaso? Desígnio e guerra espiritual. Ela é muito prática. Você acha que o irmão que era para estar aqui hoje, que não conseguiu chegar, é acaso? É acaso? Nesse negócio no qual nós estamos envolvidos, não há acaso. Ou é desígnio de Deus, vai acontecer por um propósito de Deus, ou é um entrave maligno para que eu não cumpra o meu propósito quanto homem de Deus. Ele poderia muito bem ligar para dizer, meu menino aqui está muito doente, minha esposa precisa de mim, porque é ele que leva e traz, Não dá para mim. Ele ia entender, ia se sentir, ia ter que... Mas o homem e a mulher de Deus precisa ter consciência de que há um desígnio, de que nada vai acontecer sem propósito. Eu posso não entender, e na maioria das vezes eu não entendo. Eu não entendo como é que eu vou ter um prejuízo de R$900. Eu não entendo por que é que a minha esposa disse assim, moço, para com esse negócio, tu não é mais menino. Mas eu era acostumado a pegar... E criei nisso. É PEC. Coisas banais. Mas são coisas que se você não andar num propósito de Deus, num conhecimento de que há uma obra a ser realizada para a glória de Deus, você vai parar diante de todas as circunstâncias pequenas que assolam a sua vida, porque o inimigo exatamente deseja atrasar minimamente a sua vida espiritual. E quantos de nós já poderiam estar muito mais à frente? Já poderiam estar dando muito mais fruto? Já poderiam ter tido muito mais conquistas espirituais, mas estão atrasados. Alguns no primeiro degrau da vida espiritual. Eu estava terça-feira falando na igreja sobre ser sal e ser luz. E aí dizendo que, infelizmente, muitos irmãos ainda estão no primeiro degrau da vida espiritual. E uma moça ligou para mim, pastor, o senhor falou isso, mas como é que a gente faz? Aquela menina está lá, sei lá, uns 6, 7 anos na igreja. Meu Deus! Minha filha, me parece ser simples. Primeiro, irmão, você precisa ter consciência humana. Você não é um cachorro, você não é um gato. Você tem consciência das coisas, de si mesmo, das circunstâncias à sua volta. Você precisa saber que isso é pecado. Conscientemente, o que eu estou fazendo é pecado. Está me prejudicando o meu relacionamento, prejudicando pessoas à minha volta. Por exemplo, o pecado da esposa ou do esposo prejudica o cônjuge. Um líder, um louvorista enfiado aqui em cima no pecado. Então você precisa ter decência de saber que aquele pecado você precisa sair. Tudo começa aqui, por isso que eu li o texto lá. Se você não compreende, se você olha para as coisas, mas você não tem entendimento, você está com a mente tapada.
Ele pode lhe aconselhar em 1000 vezes. Você precisa, por si mesmo, olhar para a circunstância e dizer, é errado. Errado. É pecado. Agride a Deus. Eu preciso me arrepender. E o que eu acho incrível, gente, quando nós conversamos com o irmão, com a irmã, e eu olho para a cara dela e não vejo assim nenhum sentimento, nem sequer de constrangimento, irmão, com o que ele está fazendo de errado. Nenhum constrangimento, irmã. Misericórdia! Qual é o teu nível de entendimento espiritual? Os incrédulos têm o entendimento travado pelo pecado, pelas trevas, mas eu e você não. Nós decidimos livremente. Sabe o que eu acho mais trágico? É que eu decido de livre e espontânea vontade pecar contra Deus, porque eu sei que trair a minha esposa é errado. Eu sei que vender uma roupa, algum negócio, além do preço, além do lucro normal, é errado. Eu sei que desobedecer minha mãe, meu pai, é errado. É consciência humana. E aí, depois disso, arrepender. A coisa que eu tenho mais, o que você tem mais precioso na tua vida? É as gêmeas? Não. É a esposa? Não. A coisa que você tem de mais precioso na tua vida é teu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Trágico, trágico. Talvez seja a coisa com a qual eu menos me importe, de verdade. Ô, gente, o que nos leva a isso, Manuela? O que nos leva a isso, Nenê? O que me leva a, por um lado, estar ouvindo todo dia o pastor pregando, ele prega no rádio, não sei quantos dias, na televisão, na internet, todo dia tinha rádio, e eu ouço aquilo, mas eu não tomo uma atitude diante daquilo que a minha consciência claramente me diz. É pecado. Afronta a Deus. Dá lugar aos inimigos de Deus de tripudiarem dele. Tu és o homem. Gente amada, a vida espiritual é uma vida em que é necessário se tomar atitudes práticas. O diabo procura estabelecer fortalezas na nossa mente. Muros de impossibilidades. Sabe, uma fortaleza é um lugar extremamente seguro. Muito difícil de penetrar. Você pode olhar que nós somos... eu me lembro de evangelizar alguém e essa pessoa nunca se converteu. Você sabe por quê? Porque ele havia feito uma promessa para a mãe. A mãe, ao morrer, disse para ele, você nunca vai ser crente. Nós temos um cidadão perto de nós com esse problema. Fez uma promessa, a mãe ao morrer pediu uma promessa. Não seja tudo menos crente. Isso se tornou na cabeça daquela mulher uma verdadeira muralha. Que a gente não consegue ultrapassar para levar vida de Deus. Entendimento errado. Você já percebeu como é difícil libertar um membro de uma seita religiosa? Porque ele se encastelou mentalmente com conhecimentos errados.
uma vida de mentira. A mentira se torna uma muralha na minha cabeça que eu não consigo viver sem isso. E por aí vai. E a palavra vem e volta, e o Senhor diz aqui, olha, essa é a situação que Isaías profetizou a respeito dessa geração, uma geração que endureceu o seu coração, e eles são incapazes de ouvir, de entender, eles são incapazes de perceber o mal, o abismo à sua volta, e eu não posso curá-los. Deus, quanta gente está assim à nossa volta. Quantas ovelhas eu e o Edilson temos perdido por causa dessa muralha de mentira, de engano na cabeça, que a pessoa prefere dizer assim, pois eu vou embora, eu vou sair da igreja. Porque não quer arrepender-se do seu pecado. Essa é a guerra sendo travada diariamente pelos pastores, por alguns líderes conscientes no mundo inteiro, em cada igreja. E essa é a guerra espiritual que a maioria da igreja está alijada, não consegue entender e participar. E o meu desafio para você hoje é para que você peça a Deus. Comece a orar se você por acaso está no meio dessa crise toda que eu estou descortinando aqui, se em algum momento você percebe que poderia ser mais, que poderia dar mais, que poderia vivenciar mais, que a sua vida espiritual não tem o sentido que deveria ter, se você não tem compreendido como deveria entender, então comece a orar, Deus, em nome do Senhor, eu quero uma mente capaz de entender, eu quero um coração capaz de me quebrantar, tem misericórdia de mim, eu quero deixar um legado de bênção na minha geração, me socorre! Porque o maior medo que eu tenho, repito para você, é terminar os meus dias na amargura de não ter cumprido honradamente o meu chamado. Por isso que eu estou aqui. Isso tem sido um mês muito corrido. Mas nós temos a consciência que esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Eu mandei o telefone do Edilson aí para ti, tá? Deixa eu ler aqui um texto aqui para você. Tem aí uma Bíblia para ler Provérbios 21, 22? Romildo, vê aí para nós. Essas muralhas são lugares em que os pecadores se entrincheiram contra a repreensão. Gente, pode sentar. Se quiser ficar em pé, não tem problema não. Você já viu gente entrincheirada num pensamento, num erro, numa atitude errada? Ele não sai, ele não se move dali. A gente aprende a confiar na fortaleza a qual nós caímos cativo. E como é que isso se processa? É nas desculpas que eu dou. Eu olho para você e digo, tem algo errado com tua vida espiritual. Oh, não, pastor. Não, tô bem. Irmão, eu estou olhando para você, eu convivo contigo, eu te conheço, sou teu pastor. Teu semblante mudou, tua frequência mudou. Você não tem mais aquela liberdade com a gente, com os irmãos. Já viu o crente problemático? Primeira coisa que ele perde é a liberdade. O sorriso dele já não é mais franco, libertador, feliz. Mas ele se entrincheira naquela muralha, naquela fortaleza. Não, pastor. É os irmãos. Não, é a circunstância, porque essa defesa que você faz tão arduamente, melhor do que muitos advogados,
só revela quão grande é a muralha na tua mente.